Nosso tema hoje, o cara cuida. Texto João 19, 25 a 27. Texto que diz assim: Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Amém. Circula pela internet uma história muito curiosa, que conta de um agricultor, dono de uma pequena propriedade, numa época bastante difícil na Escócia, e que vivia numa situação de pobreza. Ele estava cuidando um dia da sua pequena plantação, quando ouviu uns gritos que vinham do meio de uma mata próxima à sua propriedade. Ele correu para ver do que se tratava e encontrou um menino que estava se afogando numa espécie de pântano que havia ali entre a vegetação. Ele se apressou em tirar o menino daquele pântano, salvou a vida do menino e o menino foi para casa. No dia seguinte, uma carruagem muito refinada, muito sofisticada, parou à porta da pequena casa daquele homem. Desceu um sujeito bastante refinado também, muito educado, uma espécie de um fidalgo, e bateu à porta daquele homem, que o atendeu, curioso sobre qual seria o motivo daquela visita. E o homem disse: Ontem o senhor salvou o meu filho, que estava se afogando. Ele fugiu para fazer as suas artes escondido e contou para nós que estava se afogando quando o senhor foi lá salvá-lo. E eu vim aqui para recompensá-lo. Quero lhe dar uma quantia em dinheiro, em gratidão pela vida do meu filho. Só que aquele homem, embora pobre, não aceitou o dinheiro. Eu não posso aceitar dinheiro por ter salvo a vida de um menino. Isso a gente faz por questão de caráter, de valor, não pensando em receber uma recompensa. Se eu aceitar sua recompensa, o que eu fiz perde o sentido. E aí eles ficaram naquele debate, aceita, não aceita. Eis que surge atrás do homem dono da casa um menino, que era o filho dele. E aquele fidalgo então pergunta: esse é o seu filho? Ele disse: é. Então vamos fazer um acordo. Me deixe levar o seu filho para estudá-lo na Inglaterra, para ele poder ter uma profissão, para ele poder ter oportunidade, para ele poder ser alguém. E aí eu terei feito pelo seu filho alguma coisa que o senhor fez pelo meu. E aí não será uma recompensa financeira, será um carinho, uma demonstração de gratidão. E aquele homem aceitou. Entregou seu filho na mão daquele fidalgo, que o levou para a Inglaterra, para a cidade grande, para Londres, e começou a estudá-lo, a dar boa educação, educação formal para aquele menino. Aquele menino, filho daquele agricultor pobre, estudou, entrou numa faculdade, cursou medicina, tornou-se pesquisador na área médica e acabou desenvolvendo um medicamento muito poderoso que ajudava a curar infecções graves. Ocorre que, quando aconteceu a Guerra Mundial, o filho daquele fidalgo, que era do exército, foi para a guerra e no campo de batalha levou um tiro. A bala foi extraída, mas a ferida infeccionou. E como havia um remédio recém-desenvolvido, muito poderoso para tratar de infecção, aquele menino foi tratado, aquele soldado foi tratado
com aquele remédio e foi curado. E depois de ter sido curado, e depois de a guerra ter acabado, tornou-se um dos grandes líderes da Inglaterra. O nome do menino que foi estudado por aquele fidalgo, Alexander Fleming, inventou a penicilina. E o nome do soldado que foi salvo na guerra pela penicilina, Winston Churchill. Ninguém consegue comprovar que essa história é real. Mas não importa. Ela é espetacular. E ela pode ser real em inúmeros outros casos que a gente nem imagina. Que são retribuições, não que uma pessoa dá para outra, mas que a vida dá. E para quem tem fé em Deus, a expressão mais correta seria Deus dá. A verdade é que essa história sugere para mim que a gente nunca deve deixar de fazer o bem. Porque a gente nunca sabe quando que um bem que a gente fez voltará para a nossa vida. E não é uma questão de interesse. É uma questão de princípio e de fé. O próprio Jesus falou coisas como, por exemplo, deem e vocês receberão. É uma palavra do mestre, não é uma palavra apenas de causa e efeito. Deem e vocês receberão. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa. Ou seja, até espiritualmente tem valor o gesto de bondade que uma pessoa pratica, porque esse gesto em algum momento retornará para ela de alguma forma que só Deus sabe. Então, quando eu penso nessa história, tenha ela acontecido como é narrada na internet ou não, eu penso, meu Deus, isso é muito possível. Isso é muito plausível. E isso é muito lindo. Porque, afinal de contas, quem não quer viver num mundo onde as pessoas abençoem umas às outras e, na sequência, colham os frutos desses gestos? O apóstolo Paulo também desenvolve um raciocínio parecido com esse quando ele diz assim: tudo que uma pessoa semear, isso ela ceifará. Quem semeia para a natureza pecaminosa humana, dessa natureza pecaminosa colherá corrupção, mentira, maldade, inveja, desentendimento. Mas quem semeia para a realidade espiritual, dos valores, dos princípios, das virtudes, dessa realidade vai colher bondade, alegria, satisfação, recompensa. Então, não sou eu que estou dizendo que cedo ou tarde a retribuição vem. A Bíblia diz isso. Que cedo ou tarde a retribuição vem. Que cedo ou tarde o fruto da semente que a gente lança vai estar disponível para ser colhido. Isso me levou a dizer no meu livro Viver é uma Arte que nenhuma semente é tão insignificante que não vale a pena ser lançada se ela for uma boa semente. Jesus falou sobre a semente de mostarda, que é mínima, mas uma vez lançada, dá origem à maior das hortaliças. Nenhuma semente, por menor que seja, é indigna de ser lançada se for uma boa semente. Quando eu digo o cara cuida, eu estou falando de que o cara é aquele que faz esse tipo de coisa. Alexander Fleming, por ter inventado um remédio que já abençoou tanta gente por tantas gerações, é o cara. Winston Churchill, que conduziu uma nação numa batalha difícil, mas justa, é o cara.
porque em algum momento esteve disposto até a arriscar a sua vida pelo bem comum. O cara cuida, porque o cara não pensa só nele. O cara cuida porque o cara sabe que viver é mais do que olhar para si próprio. É, de alguma maneira, permitir que a sua vida seja uma bênção na vida do outro. Quando eu olho para esse texto que nós lemos, de João 19, eu tenho algumas sensibilidades que me vêm à flor da pele. A primeira é pensar em Jesus na cruz, preocupado com as outras pessoas. Isso é muito sugestivo. Porque se tem alguém que não precisava pensar em ninguém nesse momento, era Jesus, porque ele está na cruz. Você não fica mal impressionado com um sujeito internado na UTI, se naquele momento internado na UTI ele só pensa nele. Você não fica mal impressionado. Porque, afinal de contas, ele está na UTI. Se ele falar para você assim, eu estou preocupado, você vai dizer, não, essa não é hora de se preocupar com ninguém. Cuida de você, quando você sair daqui, aí você se preocupa com alguém. Porque quando uma pessoa está na pior, todo mundo dá a ela o direito de pensar apenas em si mesma. Só que essa é uma conveniência nossa, não é um princípio do céu. Jesus está na cruz e isso não lhe dá o direito de pensar só em si. E ele vê sua mãe, ele vê seu discípulo amado e ele pensa, puxa, vocês podiam cuidar um do outro. E ele então fala sobre isso. E ele então articula essa relação. E ele então pede para João que cuide de Maria e pede para Maria que cuide de João. Ele podia estar na cruz dizendo assim, quero que todos vocês se explodam. Quero que todos vocês morram. E, obviamente, não era esse o sentimento dele na cruz, até porque ele estava na cruz exatamente por causa de todo mundo. Mas ele consegue separar um tempo para dizer, você cuide dela e você cuide dele. Porque não importa quão mal nós estejamos, é outro princípio que eu trabalho no livro Viver é uma Arte, não importa quão mal nós estejamos, nós sempre podemos fazer o bem para alguém. Mas eu tenho uma dívida impagável. Você pode dizer uma palavra boa para alguém que está precisando. Mas eu estou com uma doença incurável. Você pode fazer uma oração por alguém que está sofrendo também. Mas eu estou sendo perseguido de forma feroz por gente mais poderosa que eu. Você pode abençoar alguém com alguma coisa que você tem. Não há ninguém que esteja tão mal que não possa ser instrumento de bênção na vida de outra pessoa. E por que eu estou citando meu livro Viver é uma Arte? Porque ele é sobre a vida de José, e José era o cara nesse sentido. José está na prisão. Quando aparecem outros dois presos, um copeiro e um padeiro, que atendiam ao faraó e foram acusados de conspiração e acabaram na mesma cadeia que José. José percebe que um deles está triste e vai lá perguntar, o que é que você tem? E aí ele conta um sonho e José interpreta o sonho. José era tão abençoador, mesmo prisioneiro, que o próprio carcereiro daquela cadeia egípcia nomeou José auxiliar dele para cuidar dos outros presos. Porque não há ninguém numa situação tão horrível que não possa ser instrumento de bênção na vida de outra pessoa. Por isso um pai não tem o direito de dizer que ele não está prestando atenção no filho porque está passando por um problema. Um marido não pode dizer, eu não estou cuidando da minha esposa porque estou passando por uma luta. Porque não importa a luta que a gente esteja enfrentando, a gente sempre pode estender a mão para alguém que a gente ama. E um gesto de amor praticado no momento difícil fala 1000 vezes mais alto do que um gesto de amor praticado quando tudo está tranquilo. Que eu penso na minha esposa quando estou com dinheiro no bolso, quando estou com saúde no corpo e quando estou querendo alguma coisa à noite, não é nenhuma novidade. É até fácil. Falou alguém que está com más intenções para hoje à noite.
E o Beraldo falou, é verdade. E é verdade. Agora, um gesto de amor, quando você está mal, nervoso, cabeça quente, sofreu um revés no dia, mostra a maturidade de quem aprendeu a não misturar as estações. Minha família não tem nada a ver com as minhas frustrações. Eu não desconto em quem eu amo a raiva que eu tô de quem me detesta. Isso é um ponto, hein, gente? Eu não desconto em quem eu amo a raiva que eu tô de quem me detesta. E, infelizmente, a gente faz isso. Às vezes desconta em quem nos ama e a gente ama sentimentos que a gente abriga por pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida. O cara cuida porque o cara sabe a importância dele na vida do outro. Jesus entendeu que João podia ser bênção na vida de Maria e que Maria podia ser bênção na vida de João. E João entendeu isso de tal maneira que diz o texto bíblico que daquela hora em diante ele recebeu Maria como membro da sua família. Então não foi uma coisa de boca. Porque às vezes a gente fala coisa de boca. Às vezes o amigo está lá emocionado, a gente está lá emocionado, tomou umas 2 doses. E o amigo fala assim, amigo, se eu morrer, você cuida do meu filho? Aí o amigo diz, vira essa boca para lá, rapaz. Mas, ó, se você morrer, deixa comigo. Cara, eu até acredito que pode ser verdadeiro isso, mas a chance disso se confirmar na prática é mínima. Agora, João era o cara a tal ponto que Maria virou membro da família dele. Porque Jesus disse, cuide dele, cuide dela. O cara cuida. Agora, como que o cara cuida? O que é que significa essa expressão? 4 lições rapidamente para a gente pensar. O cara cuida acolhendo. Acolhimento é uma palavra-chave. Numa geração em que ninguém tem tempo para ninguém. Estávamos falando sobre isso agora, antes de começar. É assim. Nós estamos muito acelerados. Nós estamos com muitos desafios. Nós estamos um tanto cansados. E nós não podemos deixar essa peteca cair, todos nós. Então, assim, quando alguém chega perto de mim, eu estou mais ou menos blindado, entendeu? Eu estou mais ou menos blindado. Porque eu tenho tanto problema, tanta luta, que eu não tenho nem tempo para pensar na luta do outro. Então, o que é marca dessa geração? Todo mundo está falando, mas ninguém está ouvindo. Isso é uma marca dessa geração. Tem muita gente falando, nas redes sociais, nos bares, nos ambientes. Às vezes eu saio com a minha mulher, a gente está tentando ter uma conversa, mas é difícil porque a mesa do lado tem 5, 6 pessoas e está um barulhão porque elas estão falando todas juntas. Ninguém está ouvindo. Todos estão falando, ninguém está ouvindo. E quando um diz algo, o outro precisa dizer algo ainda mais interessante. Ninguém quer ficar de fora da autoexposição. É aquela competição que a gente vê o tempo todo em todo lugar. Alguém fala assim, rapaz, fiz uma viagem tão bacana, fui conhecer Cancún. O outro fala assim, mas você já foi em Dubai? Não, você precisa ir para Dubai. Quando você não foi em Dubai, você não foi em lugar nenhum. Por quê? Porque o cara foi. Aí o outro fala assim, Dubai, Cancún, vocês nasceram quando? 1930? Hoje o lugar da moda é Maldivas. Vocês nunca foram em Maldivas? O que está acontecendo aqui? Competição. A gente compete até na desgraça. Rapaz, estou com uma dor nas costas. E eu, então? Eu tenho um problema de coluna já faz 20 anos. Aí um já baixa a cabeça aqui. O que foi? Metástase. Ganhou? Ganhou. Veja, é uma luta. É digna de ser compartilhada.
Mas você percebe que há uma necessidade de um ocupar o lugar do outro para que ninguém se destaque sozinho. Eu estou exagerando, brincando, para dizer o seguinte. Nós vivemos num mundo em que todo mundo está chamando atenção e pouca gente está prestando atenção. A psicóloga da escola chama você e diz assim, seu filho está fazendo isso para chamar atenção. Por que o filho precisa fazer isso para chamar atenção? Porque, de repente, em casa, ninguém está prestando atenção nele. A gente está falando sobre gente que tem depressão. Depressão é uma doença séria. Mas, às vezes, dentro da própria casa, ninguém quer saber disso. Uma pessoa fala para sua companheira, estou deprimido, o companheiro fala assim, não fica assim, não. Não pensa assim. Sai dessa. Você vai ficar assim até quando? Ah, lá vem você de novo com esse papo. Aí a pessoa cala e sofre por dentro. Porque ela não tem o direito de falar. Ninguém está prestando atenção em ninguém. Quem sofre, que sofra sozinho. Quem não sofre, a pergunta é se não sofre mesmo, talvez sofra também, não quer admitir. Ninguém está ajudando ninguém. Claro, eu estou generalizando, até porque a exceção não é a regra. Eu estou pintando um quadro horroroso para dizer que nesse mundo onde esse quadro é feio mesmo, o cara cuida e se destaca por isso. E o primeiro passo de cuidado que ele dá é acolher. Veja, qual o problema a gente ouvir o outro? De alguém falar assim, ó, eu estou doente. E ao invés de eu dizer eu também, eu perguntar o que é que você tem? Depois eu até posso falar, eu também estou precisando da mesma oração que você está me pedindo. Vamos fazer uma por nós dois? Qual o problema de eu ouvir primeiro para depois pontuar a minha questão? Essa é uma coisa que eu tenho tentado, porque não é fácil. Tenho tentado, alguém fala assim, rapaz, eu estou passando uma luta. É mesmo? O que está acontecendo? Ao invés de, rapaz, você não é o primeiro nem o último, é outra luta. Você nem sabe o que é luta. Você luta sou eu. Entendeu? Entendeu? Luta é o que sei o que é. Veja, eu já compartilhei luta minha com gente que me ouviu e depois eu fiquei sabendo que estava passando uma luta muito pior que a minha. Fiquei até com vergonha de ter falado a mim. Quando eu estava no pastoreio, eu ia muito em hospital, como Wagner vai também. Aí você fala, aqui tem gente com luta. A minha é, desse tamanho. Mas quantas vezes eu fui visitar alguém numa situação terminal e eu saí mais abençoado do que abençoei a pessoa? Saí encorajado, saí dizendo, quer saber, a vida pode ser melhor que isso. Enfim, acolher não é resolver. Acolher não é dar soluções. Acolher não é emprestar dinheiro. Acolher é aceitar, naquele momento, que o outro seja central. Outra coisa que a gente faz muito é velório, né, Wagner? Hoje eu não faço mais, graças a Deus. O Wagner ainda faz bastante. Até porque todo mundo que o Wagner ora morre. Não é, Wagner? Então não pede não. Você sabe que me acusaram disso quando eu era pastor, né? Porque eu fui orar por uma pessoa e passou uns dias, morreu. Aí eu fui orar por outro, passou uns dias, morreu. Aí um dia uma irmãzinha falou assim para mim, pastor, que coisa, né? Fulano morreu. Eu falei, eu soube, eu fui lá orar por ele no hospital. Aí ela falou, e teve outro também. Eu falei, então, eu também fui orar por ele. Ela falou, eu ia te pedir oração, mas não vou mais não. Ô, irmão, por que não? Ela falou, não, deixa quieto, é fria. Mas velório é um negócio curioso pelo seguinte, você está lá fazendo velório, a pessoa que perdeu um ente querido está chorando, porque é claro, perdeu um ente querido. Pode observar, vai chegar alguém e vai dizer para ela assim, não fica assim. Não chora.
Alguém, por favor, traz um copo de água com açúcar aqui, ó. Tipo, espera aí, a pessoa acabou de perder um ente querido, ela não pode chorar. Ela não pode se desaguar ali, ela não pode desmontar ali por tristeza, não pode. Tipo, que outro momento ela vai ter para aquilo? Se não o momento do luto, da despedida. Entendeu? Tem gente que não admite o sofrimento de ninguém. Por quê? Porque desperta um sentimento próprio que ela não quer lidar. Eu dizer para uma pessoa que perdeu um ente querido, não chore, não fique assim, por que não? Ah, mas Deus não está no controle? Dá, não está no controle, mas a pessoa pode chorar. Ah, mas não foi vontade de Deus? Ok, foi vontade de Deus, mas a pessoa pode chorar. Foi vontade da pessoa? Não, então ela pode chorar. Acolher é você simplesmente aceitar que o outro sofre. Se seu filho diz, eu estou com medo, não diga, não tem medo coisa nenhuma, não. Acolha. Medo do quê, filho? Ah, estou com medo do cachorro. Mas o cachorro não morde. Tudo isso é um jeito de dizer você é um idiota por sentir isso. Agora, se você diz assim, filho, por que você está com medo? Ah, porque eu tenho medo que ele vai me morder. Mas por que você tem medo que ele vai morder? Algum cachorro já te mordeu? Não. Então por que você tem medo? Ah, porque eu vi morder o fulaninho. Ah, mas o que o fulaninho fez que não podia ter feito? Ah, ele pôs a mão na boca do cachorro, um cachorro que ele não conhecia. Ah, você vai fazer isso? Não. O que você quer fazer? Ah, eu quero passar a mão na barriga do cachorro. Você quer que o pai vá com você? Top, hein? Aí o filho fala, eu quero. Aí o pai fala, vamos, a hora que você quiser, filho. O pai não pega a mão e fala, vem cá, vai, você vai ver, ó, que não tem problema nenhum. E o menino gritando, chorando, para, pelo amor de Deus, para! E o pai, para, um cachorro aqui. Ou seja, o pai é mais canino que o cachorro. Entendeu? Veja, não tem problema eu querer que meu filho supere o medo, mas antes eu preciso acolher o medo, porque se eu não acolher o medo, eu estou dizendo para o meu filho o seguinte, eu não entendo você. Não aceito você. Você só serve para mim se não tiver isso. Porque é isso que o inconsciente da criança guarda. E todos nós aqui que tivemos um pai que nos forçou alguma coisa, a gente lembra disso, como a gente não lembra de um monte de outra coisa que nos aconteceu na vida. É só você pegar suas lembranças de criança, você vai ver que 90% é de coisa difícil que você teve que enfrentar. Porque marca mesmo. Meu consultório está cheio de gente que tem coisas de infância mal resolvidas. E nunca é sobre tio, primo. Às vezes é, mas a maioria é pai e mãe. Ninguém paga terapia para resolver um problema com o vizinho. Você paga terapia para ressignificar seu pai, sua mãe, sua história, sua infância. É por isso que você paga terapia. Foi por isso que eu paguei terapia. Eu não fui na minha terapia falar sobre Corinthians. E olha que o Corinthians judia de mim, hein? Ô time para judiar de quem torce para ele. Eu fui na minha terapia falar de traumas que eu tinha e que estabeleceram padrões. Ah, mas coisa da infância, amigão, é assim, ó. Se a nascente do rio fosse 1 centímetro para a direita, ele não passava na cidade onde ele passa lá na frente. Sim ou não? Se a nascente do rio fosse 1 centímetro para o outro lado, o rio não passava onde ele passa. O que acontece na infância não é porque eu ainda sou uma criança, não, você é um adulto. Só que lá na infância, alguns padrões foram estabelecidos na sua vida e você os repete até hoje porque nunca parou para enfrentá-los. E por que hoje os consultórios de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise estão lotados? Porque num mundo onde ninguém acolhe ninguém, a gente é acolhido pelo profissional da área. Na época do meu avô, ele tinha bons amigos. A gente tem bons amigos, a gente não tem tempo. Então a gente sai para comer alguma coisa, mas não dá tempo da gente conversar sobre as coisas da alma. Quando um cara acolhe, ele vira o cara para muita gente. Porque se torna alguém raro. Porque ninguém está fazendo isso. Estou generalizando, porque o cara é a exceção. E a exceção não é a regra. Segundo, generosidade. O João não só acolhe Maria,
ele leva para sua casa. Quem leva para casa dá comida, quem leva para casa paga as contas, quem leva para casa faz o serviço bem feito, entendeu? Você já trouxe alguém para morar na sua casa? Algum parente? A filha do seu irmão que foi estudar? O menino do seu irmão que foi fazer vestibular? Você já pôs alguém em casa? Sobe o ticket da casa na hora. Quando a gente se propõe a ser bênção na vida de alguém, sempre custa alguma coisa. Nem que seja gasolina. E hoje, para custar gasolina, era melhor custar mercado. Hoje eu te dou uma carona, é melhor que um eu amo você. Pai do céu. Beraldo me ofereceu uma carona e eu falei isso. Olha que coisa. Né, Beraldo? Eu também amo você. Corta aí, Lucas, por favor. Generosidade. O que é generosidade? Não é só sobre dinheiro, ok? É sobre abundância. É aquilo que a gente se propõe a fazer, fazer bem feito. Tá na chuva é para se molhar. Já que vai ajudar, ajuda mesmo. É a coisa da diferença entre a bênção e a esmola, né? A esmola, ela tem a característica de ser sempre insuficiente. A esmola que você dá para o mendigo para ele comer não paga a comida. Ele precisa de 10 igual você para pagar aquela comida. Por isso que é esmola, porque ela é insuficiente. A bênção é sempre suficiente, muitas vezes até abundante. Por isso que a palavra de Deus incentiva tanta generosidade. Chega a dizer que o justo é generoso, reparte, dá generosamente e a sua justiça permanece para sempre. Legal, né? Generosidade é alguma coisa que o cara tem. Não com dinheiro, mas com o que ele se propõe. Às vezes a gente coa o mosquito, como diz Jesus, e deixa passar o camelo. Às vezes a gente faz um monte de coisa para quem a gente ama e o detalhe a gente peca. É uma coisa estranha isso. Você paga tudo pro seu filho, escola cara, natação, taekwondo, inglês. Aí ele pede um sorvete e você fica reclamando de ter que dar o sorvete. Estou dizendo que tem que dar o sorvete, você pode dizer não. A questão não é dizer sim ou não, a questão é a reclamação. Porque faz parecer o seguinte, que ele não vale um sorvete. A minha mãe um dia falou pro meu pai assim, me leva a tomar um sorvete? Ele estava numa draga. Ele falou assim, sorvete essa hora? Quando ele falou sorvete essa hora, eu falei, tá sem dinheiro. Aí ela falou, tá quente, eu tô querendo tomar um sorvete. Aí ele falou assim, então tá, vamos lá. Aí ele levou numa sorveteria. Minha mãe voltou brava da vida. Porque chegou na sorveteria, ele falou assim, uma bola tá bom? Eu falei, não sei, eu quero ver o que tem. Quando ela perguntou o que tem, ele já ficou bravo. Porque quando ele saiu de casa, ele pensou na bola, entendeu? Tipo, a bola é barata. Mas aí chegou lá, ela viu o cardápio, viu umas coisas com chantilly, umas coisas com fruta, banana split, ela já ficou animada. Levou para tomar sorvete, leva direito. Eu sei que o passeio para tomar um sorvete virou briga. E aí nós em casa, eles discutindo, e ela dizia assim, eu não valho um sorvete. Espetacular. E ele querendo argumentar, porque eu não sei você. Você já tentou argumentar com uma mulher brava? Já tentou? Deu certo. Se deu certo, vem aqui explicar para nós como que é, porque eu não sei. Eu paro de dar palestra agora e você assume o meu lugar aqui. Estou brincando para não tocar em assuntos mais sérios, para não constranger ninguém. A verdade é que generosidade também não é uma marca da nossa geração. Nós demandamos aos montes e ofertamos em conta-gotas. Porque é uma geração em que todo mundo deseja ter e não oferecer. Então, a generosidade é uma marca ausente. Terceiro, instrução. Você é o cara, quando você cuida, ensinando.
João era um ensinador, escreveu as cartas, escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse. Imagina quanta conversa boa Maria teve com João, pensa. Um cara com esse conteúdo. Pensa uma pessoa que você lembra com carinho porque você aprendia com ela. Pense por um minuto. Talvez ela nunca tenha te dado R$1. Mas as lições que ela te deu valem ouro. É ou não é? Todos nós aqui, lembramos de pessoas que nos ensinaram coisas. Eu lembro com muito carinho de pessoas que me ensinaram. Porque eu gosto muito de aprender. Eu tenho um carinho especial por autores de livros que eu leio. Alguns já morreram, eu penso que eu quero conhecer esses caras no céu. Falar, rapaz, aquele seu livro mudou minha vida. Tem conhecimento que é melhor do que dinheiro. Tem conhecimento que é melhor do que qualquer viagem. E tem pessoas que ensinam a gente. Às vezes você não tem nada para dar do ponto de vista material, mas você tem conhecimento. A Bíblia diz que Jesus, quando queria abençoar as pessoas, primeiro ele as ensinava. Pega a multiplicação dos pães. Se você pegar os textos da multiplicação dos pães, antes de multiplicar os pães, Jesus ensina. E isso é muito legal. Porque antes da pessoa ter o pão, ela precisa ter o aprendizado. É assim com o seu filho. Você não dá só presente, você ensina. E se você está dando presente e não está ensinando, está fazendo um desserviço. Porque a pior coisa é uma criança sem instrução com muita coisa à disposição. Ou não é? Qual que é a marca da criança mimada? Muito recurso com pouco aprendizado. Por isso que o maior desafio nosso como pais, eu não sou pai, vocês que são, eu falo nosso para não te ofender, mas é seu. O maior desafio seu como pai que você é, não é deixar uma herança, é deixar um legado. Herança sem legado destrói a vida do herdeiro. Ou você nunca viu os herdeiros no pau por causa de uma herança? Uma vez eu fui chamado para intermediar 3 filhos que receberam 3 fazendas, Tião, cada um, do pai que tinha falecido. 3 fazendas cada um. Estavam na justiça. Um contra o outro. E aí um veio me chamar para interceder, porque todo mundo me conhecia, gostava de mim, e eu fui lá entender o que estava acontecendo. A briga, dentre outras coisas, envolvia o fato de que um ficou com uma fazenda que foi a fazenda onde todo mundo foi criado. A sede, o lago, a confusão, tal, e todo mundo queria aquela. Aí virou um quebra-pau, porque ninguém queria abrir mão. Quem ficou com ela não queria abrir mão, mas o outro queria uma... eu só sei que virou uma desgraceira. E aquela discussão. E aí falaram, me contaram toda a história e olharam para mim e falaram assim, o que você acha? Eu olhei e falei assim, eu acho que vocês vão tudo para o inferno. Aí eles assustaram, eu falei, é o que eu acho. Eu não acredito que eu estou aqui numa conversa sobre as vítimas que ganharam só as 3 fazendas que não são a fazenda principal. Eu não acredito que eu estou aqui. Aí fui embora. Porque não faz sentido para mim. Intermediar 3 meninos que não aceitam a herança que o pai deixou. Mas, no fundo, aquele pai tinha deixado a herança, mas não tinha deixado o legado. E gente sem legado não sabe cuidar de herança. O meu pai não deixou herança. Eu acho tão bonito quando alguém fala que recebeu uma herança. Eu não sei o que é isso. Foi meu pai, não deixou herança. Foi minha mãe, não deixou herança. Eu estou pedindo para o irmão ficar rico. Para ver se quando ele morrer eu fico com uma herança. O duro é que eu sou o mais velho. E eles estão fazendo a mesma oração que eu. Hein, Ronaldo? Meu pai deixou legado. Meu pai deixou legado. Então eu não posso dizer essa propriedade meu pai deixou para mim. Eu não posso deixar essa casa meu pai deixou para mim. Mas eu posso dizer isso aqui eu aprendi com meu pai. Aí é top também. Claro que eu queria ter o aprendizado e a propriedade.
Mas eu estou querendo muito, Tião. Tem razão. Até porque já foi, né? Legado é maior que herança. E herança sem legado é maldição. Escute o que eu estou dizendo para você. Herança sem legado é maldição. Isso quer dizer que você não deve deixar herança? Não, não é isso que eu estou dizendo. Se você puder deixar uma herança para o seu filho, graças a Deus, Deus te abençoe. Olha, eu desejo que você deixe 9 fazendas para cada um dos seus filhos. Mas não faça isso sem deixar o legado junto. E se for para escolher, escolha o legado. Um dia eu preguei na igreja sobre esse negócio de o pai não poder morrer e ter que dividir os bens antes para os filhos não brigarem. Não tem um... Agora não é isso? Não é a moda agora? O pai tem que dividir herança sem morrer. Que é uma das coisas loucas dessa geração. Dividir herança sem morrer. E às vezes dá pau. Mesmo assim. O cara fala, eu não morri, mas eu vou me livrar de tudo que eu tenho para vocês não brigarem. Briga com o pai. Aí um dia um membro da minha igreja perguntou, o que eu faço então, pastor? Eu estava pensando em dividir tudo em vida para não dar briga, mas você está falando que dá briga também? Aí eu pensei um pouquinho, falei, eu já sei o que o senhor faz. Preguei na igreja sobre isso, um monte de gente veio falar comigo no final, bravo. Eu falei assim, o senhor tem muita coisa? Ele falou, tenho. Eu falei, dá um jeito de gastar tudo. Falei, como? Eu falei, não sei, torra. Pega a véia, vai para a Europa. Toma peramanca no café da manhã. Escova o dente com barca velha. Entendeu? Esvazia a garrafa de Romanée Conti para pôr tangue. Eu brinquei, depois falei isso na igreja. Quando eu falei na igreja, uns filhos, tudo mal intencionado, vieram me procurar. Pastor, não fala isso. Vai que o pai faz. Eu falei, eu tenho mais é que fazer. Não, mas não é assim. É nosso também. Nosso o quê, cara pálida? Nosso o quê? Um cara falou isso pra mim. É nosso também. Eu falei, nosso o quê, amigo? Claro, eu não estou dizendo para você gastar tudo e não deixar nada pro seu filho. Não é isso. Eu brincava lá com a minha igreja, porque a minha igreja me conhecia. Sabia que eu sou exagerado para causar impacto, para fazer pensar. Eu sou exagerado para fazer pensar. É muito triste o que está acontecendo. É um festival de herdeiro que não tem legado. Então, se for para escolher, escolha o legado. A instrução é mais importante do que o pão. O pão é muito importante. Não é porque instruiu que não precisa dar o pão. Mas se puder dar uma coisa só, porque isso não se perde. O pão acaba no minuto 2. Isso aqui dura a vida inteira. O meu pai leu a Bíblia conosco diariamente, durante toda a minha adolescência. Eu me lembro de textos que ele leu e a explicação que ele deu daqueles textos. Eu me lembro. Mas eu não me lembro da compra do mercado, eu não me lembro da roupa se era de marca ou não, isso aí é muito... Eu me lembro da minha mãe ensinando coisas para nós, das avós, eu não tive os avós, assim, não conheci praticamente meus avós homens, mas as avós, que coisa espetacular. E por último, para terminar, que eu já falei bastante, honra. Por que João foi o cara na vida de Maria? Por honra a Jesus. Para honrar a Jesus. Porque ele se comprometeu com Jesus. O cara sabe dar a devida honra a quem a merece. Seria uma desonra para Jesus João não cuidar de Maria. Entendeu? Então, assim, o cara cuida porque ele honra a história das pessoas. O cara cuida porque ele honra os valores que as pessoas defendem. O cara cuida porque ele zela por um mundo melhor. O cara cuida porque ele honra a Deus. O cara cuida porque ele honra os próprios pais. Muitas vezes eu não quero cuidar de ninguém, nem ajudar ninguém, nem fazer nada por ninguém, porque cansa, sabia?
Aí eu lembro do meu pai, que às vezes punha mendigo para comer na mesa da sala com a gente. Falo, meu pai punha mendigo dentro da casa da gente. Ele não punha uma comida num prato e levava o prato na rua. Ele chamava o cara para entrar. Ia com o cara no banheiro para o cara fazer um xixi e lavar a mão. Aí ele sentava na mesa. Para nós era um negócio esquisitíssimo. Tem um mendigo na mesa. Nós éramos adolescentes. E aí tudo que a gente não queria, o mendigo adorava. Ah, eu não quero alface. O mendigo, nossa, tem alface. Eu quero. Aí meu pai dava alface pro mendigo e olhava para nós assim. Tá vendo? Seus malandros. O mendigo comia feijão puro e falava, gente, que feijão delicioso. E a gente odiava o feijão. Eu não quero feijão. E o mendigo adorava o feijão. Lições que meu pai deixou, percebe? Isso é legado. Então hoje, quando eu estou ajudando alguém de algum modo, eu lembro do meu pai. E eu acho que isso honra a memória dele. Eu faço esse encontro aqui há 16 anos. Nunca ganhei nada financeiramente. Pelo contrário, já gastei muito com esse encontro. Há 16 anos. Na ponta do lápis, eu acho que dá um carro importado 0. Por quê? Porque eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, com Deus. Não é que eu sou bom. Eu não estou falando para você falar, nossa, que legal. Não, eu estou falando para dizer que às vezes eu tenho vontade de não fazer. Mas a honra impulsiona. A honra impulsiona. Quem é que você quer honrar com a sua vida? Essa é uma pergunta que cada um tem que fazer. Porque se você honrar alguém, seu filho honrará você. Dai e ser-vos-á dado. Deem e receberão. Você honra, seu filho honra. Você desonra, seu filho desonra. Você fala mal da igreja que você frequenta todo dia no jantar, seu filho na adolescência não quer ver a igreja nem pintada de ouro. Você fala mal do seu pai, da sua mãe, que velho é uma desgraça, que cuidar de velho é uma... Quem sabe honrar é digno de honra. Honra não serve para quem não honra ninguém. Aí não é honra, é vaidade. O cara cuida. Com acolhimento, generosidade, instrução e honra. Dica de sabedoria, frase do C.S. Lewis. Em toda parte, eu acho essa frase de uma sabedoria gigantesca. Em toda parte, o grande acolhe o pequeno. E essa capacidade é praticamente a prova de sua grandeza. Pensa um minutinho nessa frase. Em toda parte, o grande acolhe o pequeno. E essa capacidade é praticamente a prova de sua grandeza. Vamos ficar em pé e fazer mais uma oração e encerrar? Pai, obrigado por mais esse tempo. Cada um que está aqui tem vontade de fazer diferença. E cada um que está aqui está fazendo alguma coisa, eu sei disso. Na verdade, só o fato de estarmos aqui mostra que nós temos compromisso com coisas excelentes. Que nós temos desejo de muito mais. Às vezes o que a gente não sabe é o que fazer. Por onde começar, para quem, como. Ajuda-nos pelo menos a acolher. A acolher a palavra de quem precisa desabafar, a acolher a verdade de quem está passando por luta, a acolher o medo, a dor, a tristeza de quem não está conseguindo enfrentar o seu problema. Ajuda cada pai aqui a acolher seus filhos. Ajuda cada marido aqui a acolher sua esposa. Ajuda cada filho aqui a acolher seu pai, sua mãe.
Às vezes a gente não tem paciência com quem cuidou da gente a vida inteira. Ensina-nos a acolher, para que sejamos o cara na vida daqueles que acolhermos. E aí que sejamos generosos a partir do acolhimento e ensinadores a partir da disposição de ajudar e gente que sabe dar honra para quem merece honra. E assim a história continue sendo bênção na nossa vida e através dela. Obrigado por cada um dos meus amigos que está aqui, cada um que está na internet, que cada um tenha uma direção sobre como fazer alguma coisa boa para alguém. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Até terça que vem, se Deus quiser. Curtam o feriado. Orem pelo Brasil. Se forem